As nossas saudações a todos os nossos companheiros, uma boa noite a todos, que nós possamos estarmos preparados para nós fazermos a nossa reunião. Como preparação, nós vamos ouvir a mensagem da noite. Senhor, quero viver da esperança, mesmo nas situações dolorosas, pois sei que a tempestade sucede a calma, ao sofrimento o alívio, à prova a recompensa. Quero pertencer à comunidade dos discípulos de Cristo, que acolheram a fé no Deus vivo, bom e verdadeiro, e levá-la pelo meu viver como um sinal de esperança para todo esse mundo. Senhor, quando colocais uma pedra em meio à minha caminhada, não é para nela eu tropeçar e cair, para com ela construir o restante da estrada. Por isso, infundi-me aquela esperança de valorizar o meu viver pela alegria, pela bondade, pelo amor, pois em vós está a minha esperança, por Cristo nosso Senhor. E assim, com essa mensagem, nós vamos dar por iniciado a nossa reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Vamos estrear hoje o Ronaldo. Vai fazer a leitura para nós, iniciando o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, no seu primeiro item. Boa noite a todos e a todas. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós, que fostes benditos por meu Pai, porque o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, e com sede vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos, e sem roupa e vos vestimos? Quando foi que vos vimos doente ou na prisão, e viemos vos visitar? E o rei lhe responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer,
Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de teto e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente, na prisão, e não me visitastes. Então lhes responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome ou com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um destes mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus. Então um doutor da lei, tendo-se levantado, disse-lhes para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhes respondeu: Que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram, cobriram-no de ferida e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, e derramou óleo e vinho em suas feridas, e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que dependerdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Ide, pois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. Então nós vamos passar a palavra à Silvia, que preparou o estudo para nós. Então, boa noite a todos. É sempre um grande prazer quando o Valentim nos convida. A barriga fica fria. A gente fala: será que eu vou dar conta de compreender, entender e, acima de tudo, passar para vocês ensinos tão profundos que o Mestre Jesus nos trouxe? Então, essa é a maior responsabilidade de quem, às vezes, vai fazer um comentário. Não é falar palavras bonitas, mas, acima de tudo, passar o ensinamento da maneira mais pura, conforme Jesus ensinou com o seu exemplo. Então, a gente ainda está muito aquém do entendimento e da prática do bem, segundo Jesus nos ensinou fazendo. Então, por isso é tão difícil compreender o Evangelho, eu acho assim, né? E vivenciar o Evangelho é muito complicado. Então, para eu poder fazer esse estudo, compreender um pouco melhor essa parábola do bom samaritano, hoje em dia é muito mais fácil, né, gente? Antes a gente tinha só os livros e, às vezes, alguns poucos. Hoje a gente já tem, quem tem a possibilidade de ter acesso à internet, com o YouTube, a gente assiste palestras, palestras e palestras.
Então eu assisti algumas, e cada uma fazia uma abordagem dessa parábola, cada uma mais interessante e abordava um lado, né? Então eu fiquei um quanto sem saber o que abordar, né? Aí eu me lembrei do seminário, não é seminário, da jornada que a gente fez, e justamente, a Andréia está ali, a jornada que a gente fez, nós abordamos a parábola do bom samaritano como o único instrumento, né, que Jesus nos deixou, a fórmula que Jesus nos deixou para que nós alcançássemos a salvação. A salvação, entre aspas, né? Quando a gente fala salvação, o que é a salvação? É buscar a evolução, a nossa evolução, porque somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes, e fomos criados com todos os germes da perfeição, mas cabe a nós, pelo nosso próprio esforço, fazer essas sementes, esses germes, crescerem, né, brotarem primeiro, crescerem e frutificarem. E essa parábola, a gente, no estudo que a gente fez, ela nos explicava que esse é o instrumento que Jesus nos deixou, essa parábola. O que é uma parábola, né? É uma historieta, é uma pequena história que Jesus contava para aquele povo rude, porque era um povo rude, um povo ignorante, aquelas criaturas que seguiam e acompanhavam Jesus. Evidentemente que na terra, naquela época onde Jesus vivia, existia gente culta, mas era uma grande minoria. Eram os doutores da lei, que viviam nos templos, né? E aquela sociedade era uma sociedade teocrata. O que quer dizer isso? Que era regida, todas as normas, todas as leis, era regida pelo templo, pelos sacerdotes, né? Então, os sacerdotes da época, eles deixavam as criaturas subjugadas por aquela lei, por aquele Deus que deveria ser um Deus de amor, mas que era muito mais um Deus vingativo e um Deus que fazia sofrer. E veio Jesus ensinar para a gente o amor. Veio Jesus ensinar para a gente que Deus é Pai de misericórdia. Então, em todos os momentos em que Jesus se encontra com aquelas criaturas simples, ele conta pequenas histórias, como a primeira que ele leu, buscando o dia a dia, o cotidiano daquelas criaturas. Então a gente percebe que ele fala do rei, né, que foi julgar as criaturas e apartou tal qual faz lá o fazendeiro da época, porque era uma sociedade rural, para que as pessoas pudessem entender que nós seremos separados, de novo, entre aspas, quer dizer, nós seremos medidos, nós seremos analisados pelo bem que tivermos feito, não é? Porque ele fala assim: passai à minha direita aqueles que me deixaram com fome, com sede, com frio, né? Ele fala, mas como? Como que alguém iria deixar o rei passar fome, passar sede? Ninguém ia fazer isso. Nem que se tivesse só uma canequinha d'água, ficava com sede e daria a água para o rei. Era o rei, né? Aí ele fala assim: toda vez que vocês negaram aos meus súditos, as pessoas a quem eu amo, as pessoas que são os meus protegidos e os meus amados, foi a mim que vocês negaram. Então vocês vão para o inferno sofrer as penas e o fogo. Aí ele usa toda aquela alegoria daquela época, que a gente sabe que cada vez que a gente se afasta da lei, a gente vai sofrer as penas, mas não as penas do inferno. Do inferno, porque o inferno não é um lugar localizado. O inferno é a nossa própria consciência, que nos mostra que fizemos errado, que nos mostra que não ajudamos a quem necessitava, que não demos de beber e nem de comer e nem agasalhamos aquelas criaturas. Então, isso é o inferno, é a nossa consciência nos acusando.
Depois, ainda no meio daquele povo rude, quando a gente fala rude, é um povo simples, né, gente? Um povo agrário, iletrado, que não conhecia muito da lei. Tinha lá um doutor da lei, né? E que faz para ele uma pergunta para o tentar. Não que o doutor da lei não soubesse o que era necessário para ser salvo. Ele sabia muito bem, porque o doutor da lei, naquela sociedade, era aquela criatura que passava anos, anos e anos estudando todas as leis. Ele sabia de cor as leis, né, religiosas da época, então ele sabia exatamente. E ele pergunta para Jesus para o tentar. O que ele deveria fazer para ser salvo? Ser salvo de novo, entre aspas, ou seja, para caminhar no caminho da perfeição, para alcançar a perfeição. Naquela época, eles acreditavam que iriam alcançar o céu mesmo. O céu é um lugar físico, um lugar de alegrias, que não existia dor, que não existia morte, que não existia nada, e eterna contemplação. Isso para eles era o céu. Então, ele queria saber o que teria que fazer. Né? E ele fala, o que fala a lei? Não sou eu que vou falar para você o que é que você tem que fazer. O que fala a lei? Ele fala, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e o próximo como a si mesmo. Aí o homem já sabia, mas para se justificar, ora, um doutor da lei não ia saber isso? Para se justificar, ele pergunta assim, quem é o meu próximo? E a partir daí, Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano, que também foi lida, né? A gente sabe que Jesus ele não perdia uma oportunidade sequer para falar a sua moral, né? Ela se resume toda na prática da caridade. Então, ele vai contar essa parábola exaltando a caridade, exaltando o bem que a gente pode fazer para o outro, para o próximo. Mas ele vai ensinar para o doutor da lei e para todos aqueles que estão ouvindo quem é o próximo, né? Então ele explica que vinha uma criatura caminhando pela estrada e foi atacada por ladrões. E passou e ficou ferida no chão, machucada. Passou por aquela criatura caída na estrada, um sacerdote. Passou, nem sequer olhou. Passou correndo, talvez com medo, porque era uma estrada erma, podia estar o ladrão ali ainda, e foi embora. Passou um levita, olhou, se apiedou, mas prosseguiu caminhando. Depois passa um samaritano. Por que Jesus fala samaritano? O que é o samaritano? Gente, eu vou ler porque é complicado, a gente não guarda tudo isso. Ó. O samaritano eram criaturas que eles eram separados, assim, eles tiveram cismas das 10 tribos lá da terra deles. E Samaria era a capital desse reino dissidente de Israel. Né? E eles estiveram quase sempre em guerra, lá na Judéia. E eles fizeram uma cisão tão profunda que eles passaram não quiseram nem rezar no mesmo templo. Vamos trocar em miúdo. Todo mundo que é da terra de Israel tinha que ir em Jerusalém pelo menos uma vez por ano para fazer as orações. E lá na Samaria, eles construíram um outro templo para não haver nem necessidade de ir lá em Jerusalém, não. Reza lá na Samaria mesmo. Então, até o Kardec fala assim, que eles são os protestantes da época. Quer dizer, ele fez uma analogia assim, a grande maioria era lá os judeus, né, de Israel, que tinha aquela religião, e esses samaritanos, eles fizeram algumas reformas e seguiam a religião conforme eles achavam que deviam. Até hoje diz que ainda existem algumas pessoas samaritanas nesse lugar, e eles são muito mais ortodoxos, eles levam a lei muito mais, de maneira mais firme, né? Do que o judeu, que a gente já sabe que é muito complicado, que é muito difícil, né? Tem um monte de regra para seguir, e os samaritanos têm outros. E ele era considerado herético.
Quer dizer, onde passava um samaritano, o judeu não podia passar, o de Israel não podia passar, porque ele era considerado impuro. Porque ele não fazia as coisas que a religião mandava. Né? Então passa o samaritano por ali, vê a criatura desmaiada no chão, ferida, cura as suas feridas com o que ele tinha na mão, que ele dá e fala óleo e vinho, que era o antisséptico da época, o mertiolate da época, né? Passa nele lá e faz mais, não deixa ele jogadinho lá no chão, não. Ele põe o ferido no seu cavalo, no seu animal, quer dizer, e sai puxando o animal. Ele vai andando e o outro vai sendo carregado porque estava debilitado. Chega a uma hospedaria, hospeda a criatura ferida lá, né? E ainda deixa umas moedas, fala, eu estou de passagem, eu não posso ficar cuidando dele aqui agora, mas quando eu voltar, você cuide por mim, quando eu voltar, se tiver mais alguma necessidade aí, se precisar pagar mais alguma coisa, eu cubro todas as despesas que essa criatura, que você tiver com essa criatura. Né? E aí ele pergunta para o doutor da lei, quem que você acha que agiu mais correto, que é o próximo dessa criatura? Ele fala, o samaritano. Aí ele fala, vai tu e faze o mesmo. Quer dizer, faça a mesma coisa, faça a caridade de maneira completa. É nesse sentido que Jesus quis dizer. Ele quis mostrar que não adianta a gente ter o verniz, a aparência, né, da bondade. Não adianta a gente praticar uma crença exterior, conforme o sacerdote. Imagina se o sacerdote ele praticasse lá a sua crença, os seus rituais, conhecesse as leis, lesse os livros, mas na hora da prática da caridade, ele nem sequer se dignou a olhar aquela criatura. Da mesma coisa que o outro até se apiedou, mas não teve coragem também de deixar os seus compromissos, de se comprometer e ajudar aquela criatura. E eu achei muito interessante que lá no livro do Irmão X, do Chico Xavier, tem uma parábola que chama assim, parábola moderna, um item, é o item 47. Ele conta a mesma parábola, só que ele vai utilizar a situação na modernidade. Então, ele conta que vinha passando uma criatura que vinha de um bairro a outro do Rio de Janeiro, porque ele morava no Rio de Janeiro, e na frente vinha um espiritista. Né? Ele fala, ou seja, uma criatura que era espírita. Né? A criatura espírita vinha na frente, e com isso, ele encontrou pessoas ignorantes que estavam na rua ali, e que reclamavam o ensino, né? Eles estavam falando umas coisas tolas, desagradáveis, né? E ele parou, ficou ouvindo aquilo, tudo, falou, não, eu não vou nem me preocupar de corrigir isso que eles estão falando. Porque isso não é espiritismo, eu estou indo embora. Logo atrás dele vinha um materialista. Materialista é aquele que não crê, não tem religião nenhuma. Ele crê só na matéria. Mas ele, ouvindo aquelas criaturas, se apiedou deles, ensinou, conversou, explicou e seguiu o seu caminho. Mais na frente, o espiritista, o espírita, encontra uma mulher, coberta assim, com sinais de sífilis. E ela estava com mais 2 mulheres juntas. E essas 2 mulheres usavam gírias que ele percebeu que era de mulheres prostituídas. E uma das mulheres estava necessitando de ajuda. E ele olhou para o lado, o espírita viu uma casa meia suspeita. Ele imaginou que fosse uma casa de prostituição. E ele, com medo de ser visto por ali nas redondezas, de sujar o seu bom nome, foi embora rapidamente e não quis ajudar a senhora necessitada. Logo atrás dele, vinha lá um materialista que por acaso estava fazendo o mesmo caminho. Se apiedou daquela mulher, né? Ajudou,
levou ela até a casa dela, que ela tinha sido machucada, entrou dentro da casa, ajudou a fazer o curativo, saiu, foi embora, sem se preocupar com o seu bom nome, porque ele, afinal, não tinha ido fazer nada lá. Ele nem tinha lá a quem explicar muito na cabeça dele. Numa terceira atitude, continuando o caminho, o espiritista passa em uma praça em que existem pessoas de outra religião fazendo a pregação, cantando, né? E vendendo botões de rosas para recolher dinheiro para servir comida para crianças desamparadas. O espiritista para, escuta aquela cantoria toda e fala, nossa senhora, mas eu não vou ajudar não, porque isso aqui não é espiritismo, eu não vou nem ajudar. Foi embora. Atrás dele, de novo, vinha o materialista. E o materialista achou lindas as músicas, achou bonito, achou a simplicidade das pessoas maravilhosa, ajudou, comprou algumas flores, ajudou a distribuir flores, anotou o nome da instituição, foi visitar, fez uma lista de coleta, levou alimento, né? E aí, qual desses que foi melhor? Que fez mais caridade, né? O irmão X pergunta. Isso tudo aí foi perguntado por um mentor espiritual. E o mentor espiritual conta essa historieta para o consulente, para a pessoa que está lá perguntando para o mentor espiritual. Ele fala, é aquele que é materialista. Então ele fala, então vai tu e faz a mesma coisa que você vai conseguir a sua evolução mais rapidamente. Então é a mesma parábola, só com os tempos modernos, né, gente? Então a gente percebe o quê? Que a gente já está cansado de saber a necessidade da prática da caridade. Mas muitas vezes as condições sociais, as convenções sociais, financeiras, nos impedem de fazer. Igual a esse nosso companheiro espiritista, é lógico que isso daí a gente usa sempre os extremos, conforme Jesus usou a parábola, a gente usa figuras coloridas, fortes, para mostrar, né? Então é o seguinte, o espiritista, nós que somos espíritas, sabemos que fora da caridade não há salvação. E que caridade é diferente de beneficência. Que caridade é muito mais ampla do que a casa da sopa, do que a cesta básica. A gente sabe disso. Porque pergunta lá no Livro dos Espíritos, o que é caridade segundo Jesus entendia, né? Ele fala perdão das ofensas, benevolência para com todos, não é? Então isso é a verdadeira caridade. É a gente ser benevolente para com todas as criaturas. E às vezes a gente, por convenções sociais, igual o nosso companheiro espiritista, quando ele se aproxima da casa das mulheres prostituídas, ele fica com medo de manchar o seu bom nome. Ele não pensa na mulher como o seu próximo. Que aquela criatura estava machucada, estava sangrando, e mesmo que ela estava desviada, talvez porque ninguém tivesse a socorrido. Porque ninguém tivesse, no momento de desespero, da falta de dinheiro, mostrado para ela um outro caminho. Não é? Então, a gente muitas vezes faz isso. E a gente fala assim, mas a gente que é espírita não vai fazer isso. Também a gente não vai ficar andando nesses lugares que tem essas coisas desse jeito, né? A gente não vai andar perto de onde a gente sabe que tem prostituição. Para que a gente vai num lugar desse? A gente fica mais aqui reservado, aqui no centro espírita. A gente não vai nem muito nas baladas, nas festas, para não encontrar essas pessoas que bebem muito, que são desregadas. Muitas vezes a gente pensa assim. E a gente está equivocado, gente. Não é assim que a gente vive. A gente está no mundo. Senão a gente não precisaria encarnar. Olha que beleza. Todo mundo no mundo espiritual e todo mundo espírita. Todo mundo ia evoluir rapidinho, não é? Porque não ia ter ninguém que nos contrariasse. Todo mundo tinha a mesma ideia que a gente, tinha o mesmo conceito que a gente. Agora, o difícil é a gente conviver na nossa casa, no nosso cotidiano, no nosso emprego, na via pública, no Brasil, né? Ou em outras pátrias, tendo que conviver com pessoas tão diferentes e praticar a caridade cotidianamente.
A caridade que consiste em aceitar a outra criatura conforme ela é. Quando a gente fala aceitar, não é a gente ser cúmplice, a gente acumpliciar o erro, mas é compreender que aquela criatura que às vezes está errando, ela não faz melhor porque não conhece, não sabe, não entendeu e não compreendeu. E não às vezes racionalmente, mas de sentimento. Ela acha que aquilo é certo fazer, não é? E a gente observa que nós mesmos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós, pessoas comuns, que somos espíritas, que temos as nossas famílias, a gente percebe que se Jesus chegasse aqui agora e a gente perguntasse para Jesus, quem é o nosso próximo? Com quem que a gente deve ter caridade? Com quem que a gente deve fazer igual o irmão samaritano e curar as feridas, levar para casa, ajudar? Quem que é o nosso próximo? Jesus falaria assim, são tantos. Aquela criatura que você tromba todo dia na hora que você vai sair pelo trabalho, para trabalhar, aquela que tem a mesma chave da sua casa, ou seja, seu marido, seu filho, que às vezes você nem conhece. Você convive rapidamente com ele ali, almoça junto às vezes, né? Na hora de dormir, dá um beijinho rápido, mas você não conhece as necessidades do seu filho, você não conhece as necessidades do seu marido, você não conhece as necessidades do seu pai, da sua mãe, daqueles que convivem com você. E se você conhece, você está presa num egoísmo tal, quando eu estou falando você, eu estou falando para mim, que muitas vezes a gente vê por aí, se o pai e a mãe deu o trabalho, está difícil conviver, a gente dá um jeitinho de escapar do cuidado com a criatura. A gente deixa com os terceiros, né? Eu não estou dizendo aqui que hoje em dia todo mundo trabalha, todo mundo tem necessidades, né, financeiras, a gente sabe disso. Mas a gente pode fazer de maneira a não abandonar emocionalmente aquelas criaturas a quem a gente ama. Não abandonar emocionalmente o filho da gente. Mesmo que eu tenha que trabalhar de manhã e à tarde, à noite, quando eu chego em casa, eu pego o meu filho no colo, eu olho o meu filho no olho, eu pergunto como que foi o seu dia, eu desligo a televisão para poder, desligo o tal da porcaria daquele celular, porque hoje em dia celular é tudo, né? Vocês andam, a gente anda pela rua, está todo mundo no celular, ninguém nem vê a gente para falar oi mais. É impressionante, todo mundo naquilo lá, porque aquilo manda mensagem, tira fotografia, entra na internet. A gente está conectado 24 horas com aquilo lá e não lembra de conectar com o filho, com o pai que às vezes está idoso, que está precisando de contar uma história que a gente já ouviu 50 vezes, mas para o pai da gente é importante contar aquela história. Para a mãe da gente, para os nossos avós, é importante que ele vai se sentir querido, vai se sentir amado, vai se sentir ativo naquela sociedade que é o nosso lar. Então, quando Jesus ensina essa parábola do bom samaritano, ele pede que todos nós sejamos os bons samaritanos. Que todos nós possamos curar as feridas espirituais e morais de todo mundo. Da nossa família, do nosso vizinho, do nosso chefe lá no trabalho, porque às vezes a gente tem alguns chefes que são terríveis mesmo, né? Que são bravos, que às vezes nos ofendem, né? Mas são criaturas desequilibradas, não é? São criaturas desequilibradas. Então, com isso, eu vou ter que ser anjo e santo e deixar passar em branco. Não, às vezes eu também me desestruturo, me desequilibro, mas na consciência que ele está muito mais doente, ele precisa de muito mais compreensão do que eu. Então, é nesse sentido que eu percebi a parábola do bom samaritano. E eu li uma frase muito interessante que fala assim: é muito melhor a gente estar no lugar do samaritano do que do ferido, né? E a gente prefere muito mais estar no lugar do ferido.
A gente gosta de ser coitado. A vida da gente é uma porcaria. Ninguém me entende, Meu filho é bravo, meu filho não para em casa, o meu marido não chegou até agora, imagina, eu já fiz a comida, está esfriando, ninguém veio comer. Então a gente se põe na condição de vítima. E a gente não se lembra nunca de se pôr na condição do samaritano. Quando o marido chegou mais atrasado, sabe o que aconteceu? Às vezes aconteceu um problema no trabalho. Às vezes aconteceu um desvio do marido da gente lá fora mesmo, né? É lógico que ele não vai contar, mas que a gente esteja ali aberto para receber aquela criatura. Quando um chefe está nervoso, está irritado, a gente está aberto para ver o que está pegando naquela criatura, porque ninguém é mau, ninguém é ruim gratuitamente. Ou ele está com alguma dificuldade que a gente não sabe, ou ele está desestruturado. Às vezes eu que desestruturei ele numa vida lá passada e agora eu tenho que ajudar ele a se reequilibrar. Então é nesse sentido que a parábola do bom samaritano me tocou. Teve várias maneiras de se estudar essa parábola, mas eu achei assim, que é um convite que Jesus nos faz para nós sermos os bons samaritanos. Ou seja, sermos aquelas criaturas que enxergam as necessidades do outro, que ama o outro, e que o outro não é só o meu filho, o outro não é só o meu marido, o outro não é só vocês aqui do Centro Espírita, que é fácil a gente combinar. Mas o outro é aquele que tem ideias contrárias à minha, que muitas vezes me irrita mesmo com o debate exagerado, né? Aquelas criaturas que às vezes são mais sectárias, e é difícil conversar com pessoas assim, mas a gente sabe que cada um tem o seu momento, e que a gente tem que compreender esse momento. E aceitar esse momento, que a gente sabe que todos nós, lá no fim, quando terminarmos a nossa trajetória rumo à evolução, vamos estar pensando com conceitos parecidos. Então, vai ser fácil a gente termos facilidade na convivência. Por enquanto, ainda é um tanto quanto difícil. E eu gostei muito disso, porque uma certa feita, eu estava contando um problema que eu tive, problema grave, um problema que eu tive, que eu tinha muito motivo para ter muita raiva de uma pessoa, porque era um motivo muito grave. E uma pessoa me falou uma coisa, não é nem uma pessoa religiosa, é um senhor que eu conheci, e ele me disse assim: Silvia, pensa uma coisa, é muito melhor você ser a vítima do que você ser o algoz. Imagina se fosse você que tivesse feito isso em outra pessoa, como estaria a sua consciência. A partir daquele momento, eu percebi isso, que é muito melhor a gente se pôr no lugar do outro. O outro, a outra criatura, muitas vezes, quando erra, ela se compromete muito mais com a lei do que a gente quando sofre o erro dessa pessoa. Então, eu acho que o bom samaritano é isso, é compreender que aquela pessoa que errou com a gente, ela se comprometeu muito mais com a lei do que a pessoa que sofreu a ofensa. Então, eu gostei muito dessa criatura, e essa criatura nem sequer era religiosa, e ela me ajudou muito. Então, foi assim, Valentim, que eu entendi essa parábola do bom samaritano. E eu espero que todo mundo busque e pesquise, porque é muito bom, viu, gente? Tem muitas abordagens boas e palestrantes e oradores magníficos que falam sobre essa parábola. A observação da nossa companheira Silvia, porque realmente hoje tem essas alternativas aí de conhecimento, de adquirir conhecimento, faz parte. E que a gente possa, em casa também, observar, ler o Evangelho, para chegar aqui, às vezes, quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, os companheiros poderão fazer. Então, nós agradecemos a Silvia, viu? E companheira nossa está sempre aí requisitada aí para os nossos estudos. Então, nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião. E nós pediríamos a colaboração dos companheiros que se dirigissem rapidamente para a Câmara de Paz.
E nós aqui permanecemos aqui no salão, dando sequência à nossa vibração. Saiu. Com Antônio Carlos. Som. Hã? Saiu? Regula o volume. santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Em mim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Gente construir a paz, ninguém suporta mais o desamor.
pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força pra cima que não cessa a de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério acima do ilusório, mas pro bem vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça. O que existe é pra vicejar. Amanhã, apesar
de hoje ser a estrada que surge para se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Só o amor pode trazer a paz quando a dor em pranto se desfaz. Só o amor perfuma o com a essência do perdão, deixando a alma leve. Se um matiz de um sonho desbotar, de amor, a dor renascerá. E se sofrer uma desilusão na brisa do perdão, o amor te encontras paz e alegria, se são rivais da vida todos os dias, espalhe o amor no caminho e verá que você não está sozinho. Com amor e Deus no coração, não importa se sentir medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. Se não mais encontras paz e alegria, se são rivais da vida todos os dias, espalhe o amor no caminho e verá que você não está sozinho. Com amor
que senti medo ou solidão, pois eu sei que chegarei à luz, mãos dadas com Jesus, encontrarei a paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. E assim, meus irmãos, com essa paz espiritual que estamos sentindo, que possamos levar até os nossos lares essa paz espiritual. E que nós, chegando ao final de nossa reunião, agradecemos a todos os colaboradores, tanto encarnados quanto os desencarnados. Que nós possamos sair daqui sempre fortalecidos, observando sempre esses ensinamentos de Jesus, por intermédio do Evangelho, que nós possamos sempre colocá-los em prática. E assim, na certeza de que estaremos bem e em paz, nós damos a nossa reunião por encerrada. Que a paz de Jesus permaneça com todos.
Que assim seja. Retiremos em paz.